tivemos um grande mover de salvação no Brasil. E nos tornamos, assim, 30% da nação evangélica. Nós não tivemos um mover de transformação. As pessoas foram salvas para morar no céu, porque salvação, eu sempre afirmo, a única coisa que a gente entra na salvação é com o pecado. O resto foi Jesus que pagou tudo. Mas a igreja brasileira, ela é uma igreja que não trabalhou muito o caráter das pessoas. Então nós temos um problema aqui. Hoje nós somos uma igreja enorme e um país pior, em todos os sentidos. Somos um país decadente na área financeira, na área moral, na área espiritual. Então nós temos uma igreja grande e um país decadente. Quando a igreja foi menor no Brasil, que uma igreja mais crente, ela era um país melhor também. Então isso quer dizer que nós precisamos ter nós temos uma crise de integridade, de ser um cristão por inteiro, de ter um corpo transformado, de ter uma alma transformada, não só ter um espírito salvo. Então eu vejo que a igreja brasileira, ela passa por isso. E outra coisa, que nós trouxemos muitas crendices para dentro da igreja e deixamos de viver pela fé. Hoje a igreja no Brasil acredita em tudo. E, na verdade, ela não foi chamada para acreditar em tudo. Ela foi chamada para crer no Evangelho. Então, a igreja brasileira faz uma leitura a partir de um pregador, de um cantor, de um movimento, de um método, e não a partir das Escrituras. Então, aí nós temos uma confusão muito grande dentro dessa área. Então, eu acho que, assim, a igreja no Brasil, ela tem que passar por um tempo novo, diferente. Nós não podemos acreditar em tudo em um pacote que vem carimbado com o nome de Jesus, e lá dentro tem muitas coisas que não são de Jesus. Então hoje é visível isso dentro da igreja de Jesus. Mas, por outro lado, a gente vê também um grande grupo se levantando, exatamente abominando tudo isso, querendo voltar a ser crente segundo os evangelhos. Remanescentes, vamos exatamente, A gente sempre tem que entender que sempre haverá aqueles que nunca se dobraram diante das heresias, das crendices. Mas assim, a igreja brasileira, no contexto, ela tem esse mal hoje. Mas também, por outro lado, tem um grupo se levantando, combatendo isso, querendo viver de uma forma certa. E eu acho que nós vamos, assim, ter nos próximos anos uma nova liderança, que Deus está hoje, não está aparecendo, mas que Deus está formando, e daqui 5, 10 anos nós vamos ter um mover novo de Deus muito forte dentro dessa área de tratamento de caráter, para ser uma igreja que realmente tem algo relevante em relação à sociedade. Porque às vezes nós temos igrejas com milhares de pessoas, mas não tem relevância nenhuma em relação a mudanças na cidade. Eu até estava lendo agora um artigo de uma cidade que tem uma igreja que tem 60 mil pessoas, mas a cidade tem o terceiro IDH pior do Brasil. Então é uma igreja que não tem relevância nenhuma dentro da sociedade. Então a igreja, ela tem que ser o contrário. Os grandes avivamentos que mostram, assim, que houve no passado, é que quando houve um avivamento, que os templos ficaram cheios, as cadeias ficaram vazias, os assaltos pararam, as prostituições diminuíram, o poder das drogas diminuiu. Então a gente não vê isso no Brasil. A gente vê os templos cheios, mas assim, o pecado abundante. Então eu acho que nós vamos passar por um tempo novo. Creio nisso. Você que está me ouvindo, eu também espero que seu coração seja cheio desse entendimento. Nos próximos anos Deus está levantando uma nova liderança. Amém. Oramos que aconteça isso. E uma palavra que o senhor tinha para dar para esse, vamos dizer, para o nosso público, para esse povo que começou agora, para esse povo que está nos assistindo, e até para esse povo que já está ali, que é o remanescente, vamos assim dizer, uma palavra que o senhor tinha para eu acho assim, primeiro que Deus é bom em todo o tempo. Isso é uma coisa que a gente precisa ter. Deus nunca fugiu do controle. Toda a vida de uma pessoa, a exposição dela, cristão ou não cristão, ela revela o que ela é por dentro. Então, eu aconselho que, assim, tem sido essa minha pregação, em busca exatamente de gente que quer transformação maior, que entende que é um privilégio ser igreja, não para ter um lugar para sentar no banco de um salão, mas em servir as pessoas, em realmente buscar um lugar, ser tratado por Deus, ser curado por Deus, para poder servir as pessoas, para marcar, para ajudar a estabelecer o reino de Deus. Talvez você resumir muito ligeiro aqui, de que nós somos salvos, que
foi o meio que Deus promoveu para a gente se tornar igreja, para que como igreja a gente pudesse estabelecer o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a cultura de Deus. É o que Deus pensa, como Deus age, como Deus gosta, é o governo de Deus. Então é isso, nós somos salvos para nos tornar igreja. Quando eu falo igreja, não estou falando de salões, não estou falando de pessoas. E para que a gente possa estabelecer o reino de Deus, a cultura de Deus, ou seja, o que Deus tem no céu preparado para a terra, um alinhamento entre o céu e a terra. Então, se você está nos ouvindo, que você seja essa pessoa, tem um coração que busca Deus, deixa Deus treinar você, ame muito a palavra de Deus, ame muito a oração, ame muito ser treinado pelo Senhor, porque você vai ser o próximo líder que Deus vai levantar na sua região, na sua cidade, na sua família e nessa nação. Até antes eu estava comentando ali, né, pastor, que eu vejo que hoje falta um pouco de amor pela palavra de Deus da igreja, vamos assim dizer. Isso eu me incluo também, não vou me excluir também, faço parte também, né? Então eu vejo que às vezes falta a gente não precisa ser aquele teólogo que vá me explicar as 10 chifres da besta, vai me explicar toda a situação bíblica, hermenêutica e homileticamente conhecendo. Mas pelo menos ter aquela intimidade, né, pastor? Pelo menos saber daquilo que a palavra de Deus fala, né? Não ter aquela dúvida em relação a certas... você estar bem centrado dentro da palavra de Deus. Ver aquela situação e... Não, a palavra de Deus diz que isso e é isso que é. Né? Acho assim que é uma coisa muito simples a gente explicar. A palavra de Deus, ela é a luz, ela é o mapa para o nosso caminhar bem sucedido. Está lá, Salmos capítulo 1, que aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite, ele será como árvore junto plantado a ribeiros de água. Josué capítulo 1 também fala, para que ele fosse ser bem sucedido, ele deveria de aprender a meditação na palavra. Então, se a gente não entender a palavra, a gente não entende o plano de Deus. Se a gente não entender a palavra, a gente não tem a luz para caminhar, para tomar as decisões. E nós temos nessa geração exatamente isso. A geração maior de número de cristãos que já existiu no Brasil, mas a geração mais débil, a geração mais ignorante a respeito da palavra de Deus. Por isso que acredita em tanta coisa. Porque você lesse a palavra, não acreditaria em tanta bobagem como acredita hoje. Então, eu acho que isso sim, temos que pedir para o Espírito Santo nos ajudar a ter mais paixão pela palavra de Deus e entender a palavra de Deus não como uma coisa complicada, como um livro que vai jogar enxofre em você, queimar seus pés. Não, nada disso. A palavra de Deus é uma orientação. Com a graça de Deus, é uma orientação para a gente ter um caminhar vitorioso. Então, é muito importante que essa geração se apaixone de volta pela palavra de Deus. Bom, então, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista com o pastor Irineu. Deixe nos comentários aí o que vocês acharam. Deixe sua curtida no nosso canal. Lembrando que eu vou deixar na descrição do canal o site do pastor para vocês estarem lá entrando em contato, fazendo as inscrições nos seminários, enfim, tudo isso. E acompanhando também um pouco do ministério abençoado que o pastor Irineu tem ao longo desses anos, que tem servido para abençoar várias e várias pessoas. E tem servido para nos ensinar e muito a respeito da palavra de Deus. Pastor, muito obrigado pela sua presença, espero que o senhor tenha gostado de estar conosco aqui no canal e também eu agradeço por você ter compartilhado a sua experiência ao longo de anos nesses poucos minutos, até porque a gente também não pode se estender muito, mas nesses poucos minutos que o senhor tenha colocado. Queridos, foi bom, mais ou menos bom mesmo, é sempre bom estar falando em torno da palavra de Deus, do reino de Deus, porque é aquilo que nós estamos envolvidos mesmo, né? E que nós precisamos ser corrigidos. Quando a gente fala em razão, a gente nunca se descarta disso, né? De que Deus também precisa corrigir a gente, mas queria também abençoar você que assiste esse canal aí, continua assistindo, sempre vai ter outras informações, outras entrevistas, né? Então que Deus abençoe vocês, foi muito bom estar com vocês. Amém. Amém. Era isso que Deus abençoe.